180 graus diferente do que ele tinha feito nos anos 80 e ganha o prêmio Nobel por isso, o cara levanta e sai do auditório. Aqui no Brasil seria o Kiss of Death, né? Eu continuei dando minha palestra, terminei, aí veio um cara para mim, nossa, você viu que o cara levantou e foi embora? Eu falei, bom, e daí? Fez isso de propósito para mostrar. Eu falei, o problema é dele, não é meu. É claro. Porque ele sabe. Se ele fez isso é porque ele sabe. Porque ele está incomodado. Ele está incomodado porque ele viu o que é a solidez. Porque se ele não acreditasse, ou se ele não... Ele levantava e acabava comigo. Claro. Né? Porque isso acontece, já vi várias vezes, né? É mesmo? De ir numa palestra, de alguma apresentação? Não, são coisas brutais. O pessoal brinca, né? Que as guerras acadêmicas são tão viscerais porque elas não valem nada, né? Mas na realidade, para quem está ali... Vale tudo, né? Vale a sua vida, porque você só tem aquilo, né? E você imagina que... Você imagina, claro que imagina. Mas as pessoas levam, às vezes, uma vida inteira. Sim. Pode estar indo numa direção errada. E é muito difícil para a pessoa admitir isso, imagino, mas né? Você está lidando com isto aqui, né? Você está lidando com uma coisa mais complexa que nós temos notícia no universo. Exato. Pode ser que a gente não conheça outras coisas mais complexas. Mas nesse instante... Neste momento, o cérebro humano é a nova fronteira da gente, né? Eu lembro que quando era moleque, a gente imaginava que o futuro era carro voando, era teletransporte, nave espacial, e a gente não viu nada disso, né? Por outro lado, a tecnologia, o futuro veio por outro lado que a gente nem imaginava, né? Quando eu era criança, todo mundo queria ser astronauta. Exatamente. Por causa do projeto Apollo. Né? Hoje... Eu me surpreendo quando as pessoas... Eu vou falar com escolas, ou vou falar com moleques, e tem gente que fala para mim que quer ser neurocientista. Exato. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Quando eu fui para os Estados Unidos para ser neurocientista, eu conhecia, claro, neurocientistas brasileiros e tal, mas nunca ninguém tinha chegado do meu lado e falado, olha, eu vou ser neurocientista, né? E hoje não. Hoje eu recebo mensagens no Instagram, no Twitter, de crianças chegando, olha, eu quero ser neurocientista. Né? Eu sei que o cérebro sempre foi algo que o ser humano tentou entender e estudar, mas quando que tem esse salto no estudo do cérebro? São muitos, né? É difícil dizer. Existe alguma invenção, alguma coisa que facilitou a gente a... Veja, a neurociência é uma disciplina, como disciplina de investigação científica, ela é muito jovem, né? Ela foi revolucionada por um espanhol maluco chamado Santiago Ramón y Cajal no começo do século XX. E eu me admiro muito o Santiago Ramón y Cajal. Inclusive, dei aula no instituto dele em Madrid, que ele criou, né? Porque o cara era um casca de ferida sensacional. Era o tio Dema, ou o cara do livro, tá igualzinho. Pra você ter uma ideia, quando ele começou... Porque ele começou a olhar o cérebro com um microscópio e começou a ver neurônios. E começou a propor que os neurônios, eles não eram contínuos. Eles tinham um espaço entre si, que havia uma transmissão... Havia um espaço, né, entre as células. Ninguém tinha fotografado, ninguém tinha imagem disso, mas ele acreditava... mas ele começou a desenhar. Ele era um artista muito, muito talentoso desde criança. E ele começou a fazer desenhos do que ele via no microscópio. Entendi. E começou a publicar desenhos que ninguém nunca tinha visto. Porque ele criou um método muito interessante. Ele mudava o plano focal, só que ele desenhava todos os planos focais num único plano. Então imagina quando você está olhando, você vê só um neurônio num plano focal. Certo. Aí você muda o plano focal, você vê o outro embaixo. Você Né? fala plano focal e aproximar e afastar? Para aproximar e afastar o foco do seu microscópio. Então as pessoas viam um neurônio, mudavam o foco, viam um outro. Ele falou, não, eu vou pôr todos eles no mesmo plano. Então ele criou a primeira imagem de um circuito neural. Nossa! E com desenho... A tridimensionalidade isso, do negócio. ele conferiu a tridimensionalidade, ele pôs no plano, mas como ele era um artista, né, e um cara teimoso pra caramba, ele criou imagens que são eternas até hoje, né? Mas a linguagem franca da biologia na Europa naquele momento era o alemão. Certo. E ele não falava nada de alemão. Muito pobre. E ele não conseguia publicar. Os alemães, a linguagem que ele vinha era muito ruim, as figuras eram impressionantes, mas os caras falavam, o cara de Madrid. Né? E antes ele não era só de Madrid, ele foi para o interior da Valência, ele foi em vários lugares no interior da Espanha antes de chegar em Madrid, né? Então ele não teve dúvida. Opa! Deve ter. Seu Dr. Santiago Ramón y Cajal ficou bravo. Ele criou uma revista dele, em espanhol.
e começou a publicar os artigos em espanhol. Ou seja, o primeiro volume da revista dele... Ele criou a revista para poder... Tinham 6 artigos dele. O que aconteceu? Os alemães tiveram que aprender espanhol para entender o que diabos o cara estava falando. E aí, ele divide o prêmio Nobel em 1906. Imagina, né? O cara que dissecava lagarto na pia da cozinha da mulher, porque ele morava no interior da Espanha, não tinha laboratório, não tinha coisas como nós temos, né? Ele divide o prêmio Nobel com um italiano chamado Camillo Golgi, que tinha a teoria oposta dele. E que não estava errado, aliás, por certas coisas. Tem nuances aí, né? Porque o Camillo Golgi falava de redes neurais, mas ele não acreditava nas sinapses, né? No espaço que existia. Mas ele, errando, ele acertou. Por incrível que pareça, é mais Existe complicado. Uma rede, mas não da maneira que ele... Não da maneira que ele pensou, não é como músculo cardíaco, né? Não é exato, mas o que funciona no cérebro são as redes. Tá. Que é o meu trabalho, inclusive, nos últimos 40 anos. E eles dividem o prêmio Nobel, um falando uma coisa diametralmente oposta à outra em dias diferentes. Eles tiveram que pôr os caras em dias diferentes, porque eles iam se pegar no palco se tivesse no mesmo dia. E esse cara revolucionou, sem dúvida nenhuma. Ele abriu o leque, né? É uma explosão. E aí você tem, ao longo do século XX, várias coisas, né, que acontecem. E eu, quando estava aqui no Brasil... No final dos anos 80, no meio dos anos 80, eu cheguei para o meu orientador, né? E falei, ó, doutor César, eu estou fazendo minha tese olhando um neurônio de cada vez. O cérebro tem dezenas de bilhões. Eu preciso estudar redes, né? Tinha lido Gold mais ou menos, né? Ele falou para mim, eu sei onde você tem que ir para fazer isso no Brasil. Eu falei, uau! Tem um lugar no Brasil? Porra, eu tô há 1 ano procurando um lugar, vou graduar agora, daqui 6 meses. Ele falou, chama-se aeroporto. Você vai para o aeroporto, vai para os Estados Unidos e acha um maluco. E eu achei um maluco, né? Achei completamente pirado. Porque era uma coisa na época... Era uma coisa que se considerava tecnicamente muito difícil, quase impossível de fazer. Você registrar os sinais elétricos de centenas de neurônios, não um, como 99% da área fazia. Em animais que estavam se movendo, que estavam livres para interagir individualmente ou em grupos, né? Tecnicamente era um esforço muito grande e os neurocientistas não eram chegados em tecnologia, em engenharia, né? E era uma mudança conceitual que talvez fosse o obstáculo mais difícil. Porque todo mundo tinha uma quebra de paradigma muito grande. Uma quebra de paradigma, porque todo mundo tinha um love affair com o neurônio. O neurônio. O neurônio era, né? Então tinha o neurônio que reconhece face, o neurônio que reconhece não sei o quê, o neurônio motor, o neurônio sensorial. Quer dizer, a gente, de uma certa maneira, projetava a nossa crença do que o cérebro faz para o cérebro. E o cérebro não estava nem aí conosco. Exato. Ele não está nem aí com as nossas, né, introspecções ou projeções antropomórficas, né? O cérebro funciona do jeito que ele funciona, né? E aí o Dr. César falou, você tem que encontrar um doido que compre a sua ideia. E eu já contei isso várias vezes, mas eu mandei 52 cartas para os maiores neurocientistas do mundo. Tive 50 recusas. Porque ninguém estava indo nessa linha? Ninguém estava afim de fazer esse barato. Era muito arriscado, né? Você entra numa área dessas... Pode ser um beco sem saída? Pode ser um beco sem saída. Você põe sua carreira... em risco, né? Porque você vai... É como o cara que jogou no Palmeiras, de repente fala... vou jogar no Corinthians. Tá vendo? É um beco sem caída. Tá vendo? Eu trato bem os convidados, já tomo uma porrada dessa. Eu vi vindo já o chute. Podia evitar, tomei um chute na cara agora. Você levantou e cortou. Levantei e cortou. Não, mas é verdade. É um beco sem saída. A sua carreira pode terminar ali. Mas é que hoje, claro, isso parece totalmente lógico, mas era tão arriscado mesmo na época. Não, tanto é que quando eu e o meu grande amigo, que foi esse louco que me aceitou, numa universidade bem pequenininha na Filadélfia, eu tive uma proposta da Yale, de um cara famosíssimo, que é meu amigo até hoje. Ele queria fazer, mas ele queria que eu começasse mais tradicionalmente no sistema olfatório, registrando neurônios únicos, no sistema olfatório da salamandra. Eu pensei comigo, vi a salamandra, dei uma olhadinha na salamandra, no laboratório dele. Fui na Yale, dei uma... Imagine, para quem vinha da onde eu vinha, né, da Bela Vista, com um pequeno pit stop em Moema, no grupo Napoleão de Carvalho Freire, ser convidado pelo neurocientista mais famoso da Yale University, né? Que eu publiquei meu livro agora pela Yale, e ele fez o comentário do livro, depois de 40 anos, foi sensacional isso.
Ele tá velhinho, mas é um homem... Eu admiro profundamente ele, né? Ele falou, não, vem pra cá. Você começa mais tradicionalmente, você tá vindo do Brasil, você precisa aprender um monte de coisa. E aí a gente vê se dá pra fazer. Aí eu fui no cara mais jovem, 30 anos mais jovem, Filadélfia, um lugar pequeno. O cara vira pra mim e fala, amanhã nós começamos. Eu falei, Jesus Cristo, é aqui. Tem um cara mais louco do que o tio Dema, né? Olha. Né? Eu voltei pro Brasil, morrendo de medo, fui falar com o Dr. César. Ele falou, e aí? Gordon Shepard te aceitou? Eu falei, aceitou, me ofereceu emprego e tal. Emprego não, posição de pós-doc, né? Ele falou, e você vai pra aí? Eu quando? Eu falei, não, eu vou pra Filadélfia. Ele falou, não. Não fazia sentido pra ele. Ele quase morreu, ele quase teve um ataque cardíaco, né? E ele era um italiano de Roma, daqueles caras, né? Ia de gravata todo dia pro laboratório, terno. O cara é sensacional, mas era alemão, germânico e italiano, tá? Sei. Ele virou pra mim, você tá maluco? Imagine, você vai pro cara, o cara começando a carreira num lugar desconhecido, Honeyman University, quem conhece esse lugar? Eu falei, bom, ninguém conhece, mas é um lugar onde eu vou poder me aclimatar ao sistema americano, que é extremamente competitivo, extremamente maluco. E se eu tiver errado, eu tenho 25 anos, 26 anos. Dá tempo ainda. Dá tempo de ir pro Yale. O cara não fechou a porta. Entendi. E o mais bacana foi que quando eu contei pro Gordon Shepard que eu ia pra Filadélfia, ele falou, é a melhor decisão. Sério? Ele virou pra mim e falou, você é moleque, dá tempo de arriscar. Se não der certo, você me chama. Olha só. Você volta aqui. E então, deu certo. A né? intuição foi Não, era um correta. homem... Esse homem... Eu encontrei pessoas pelo mundo científico, encontrei muito casca de ferida que eu gostaria de não encontrar mais, mas eu encontrei gente absolutamente sensacional. E o Gordon Shepard, anos depois, me encontra num meeting, né? Que é esses meetings da Sociedade Americana, 40 mil neurocientistas, né? Ele sempre ia ver o que eu estava fazendo. Ele sempre dava uma paradinha para ver. Eu sempre esperava para ver o que ele falaria, né? Todo ano, né? E quando eu fui para Duke como professor assistente, ele virou para mim, num